Olá pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês hoje o último dos conjuntos que nós estamos vendo, que é o conjunto dos números reais, tá? Ele é representado pela letra R. Então, o conjunto dos números reais engloba todos os conjuntos que vimos até agora, todos os outros que nós estudamos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então, os naturais, eles são representados pela letra N e contém 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Os números inteiros são representados pela letra Z, são infinito, não existe o menor número, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Depois os racionais, representados pela letra Q, que fazem parte dele todas as frações. Esse A sobre B significa que as frações fazem parte dele. O A pertence a Z, ou seja, o número aqui de cima é o inteiro, e B não pode ser zero. Então, todas as frações e todos os outros números aqui pertencem aos números racionais. Depois, os números irracionais. É todo número cuja representação decimal tenha infinitas casas decimais, não periódicas, que nós vimos na aula passada. Por exemplo, o π, 3,14 aproximadamente, né? A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3 e todas as raízes não exatas, certo? Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, ou seja, os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Esse símbolo aqui significa que está contido, tá? Que está dentro do conjunto. Então, olha, os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Não temos aqui o conjunto dos irracionais, porque eles são diferentes, lembram-se disso? Unindo o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais que indicamos por R. Então, o conjunto dos números reais são todos os números, tá? São todos os conjuntos estudados até aqui, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Tudo isso junto forma o conjunto dos números reais. E eles são representados pela letra R. Operações com números reais. Então, olha, eu posso somar, né? Essa soma de números aqui vai pertencer ao conjunto dos números reais. Eu posso subtrair, pertence aos reais. Eu posso dividir, pertence aos reais. Eu posso multiplicar e vai pertencer aos reais. Colocando isso num diagrama, ficaria assim: conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números racionais. Percebam que os irracionais, eles ficam à parte. Eles não são como esses números, são números especiais. Eles ficam à parte aqui ao lado, mas todos eles fazem parte dos reais, certo? Então, vamos lá de novo. Os naturais está dentro dos números inteiros, que estão dentro dos racionais. Os irracionais são números especiais que ficam à parte, mas todos eles fazem parte dos números reais, tá? Agora, se eu for colocar esses números reais em uma reta numérica, fica mais fácil se vocês dividirem a fração para saber onde é que vai colocar esse número e tirar da raiz para saber onde é que eu vou colocar esse número. Se eu falo para vocês, raiz quadrada de 2, eu sei que ela não é exata, eu sei que ela é irracional por isso, mas na reta numérica, onde é que eu vou colocar? Então, o que vocês podem fazer? Ir por tentativa, por exemplo. Raiz quadrada de 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que o 2 está aqui. E aí, nós vamos, igual na aula passada,
que nós fizemos uma raiz que não era exata lá, por tentativa. Se eu fizer 1,1 vezes 1,1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1, 2, 1. Uma casa, duas casas, uma, duas. 1,21. Eu quero o número 2, ainda é muito pouco. Vamos lá com 1,2. Por tentativa isso aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Uma, duas, uma, duas. 1,44, ainda pouco. Eu quero o número 2. 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 1 vezes 1. 9, 3 mais 3, 6, 1. Uma, duas, uma, duas. Ainda é pouco, deu 1,69. Eu quero o número 2. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6, 5 mais 4, 9, 1. Uma, duas, uma, duas. Esse número aqui é o mais próximo que nós vamos chegar ali para o 2, tá? Então, olha, 1,4. Com uma casa decimal só, porque senão vai ficar muito longo isso, eu sei agora onde é que eu vou colocar a minha raiz quadrada de 2. Olha, tá vendo que ela está entre 1 e o 2? Mais próximo aqui, tá? Significa, então, que ela vale 1,4. E se fosse menos raiz quadrada de 2? Menos 1,4, olha. Menos 1, menos 2. Olha onde está a raiz. Menos raiz quadrada de 2 aqui. Então, se vocês tirarem da raiz, fica mais fácil de saber onde é que ela fica na reta numérica. Agora, a fração é a mesma coisa. Dividam a fração para ficar mais fácil de localizar o lugar dela na reta numérica. Então, ó, 1 menos 1/3 que é essa daqui, ó. Vou dividir 1 por 3. Não dá. 0 lá, 0 aqui. Tem 10 na tabuada do 3? Não, mas tem um 9. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1. Vou colocar 0 de novo, 3. Perceberam que é uma dízima periódica, então é menos 0,3. Tanto faz colocar assim ou assim, certo? Essa também é uma representação para a dízima periódica. Ela é negativa, está entre o 0 e o menos 1. Olha o menos 1/3 aqui. É muito mais fácil em número decimal para fazer a localização na reta, certo? Então, transformem tanto a raiz quanto a fração. O pi não vale 3,14 aproximadamente? Esse símbolo aqui significa aproximadamente. Então, olha, ele está entre o 3 e o 4, mais próximo do 3, ele vale 3,14. Então, com o número decimal, é muito mais fácil de montar a reta numérica. Eu espero que vocês tenham entendido e consigam resolver. São só 2 exercícios. Bom dia para vocês!